Bom dia, produtor de hoje é especial sobre equinos. E quando a gente pensa em hipismo, a gente pensa que o animal atleta também deve ter uma alimentação diferenciada. E é exatamente isso que a gente fala agora no Bom Dia Entrevista. E assim como em humanos, o animal, quando é atleta, deve ter uma alimentação e deve ter uma alimentação super regrada específica. Isso porque ele vai gastar muito mais energia e tem que consumir muito mais alimentos. Existem o pré-treino, o treino e também a competição. E sobre esse assunto que a gente conversa agora com a zootecnista Juliana Vieira, que também é proprietária da NutriEcos, que vai falar sobre alimentação específica para equinos e ainda mais para cavalos atletas. Muito bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Fala pra gente um pouquinho sobre a alimentação diferenciada para esse tipo de animais, porque eles consomem mais porque fazem mais exercício ou é o inverso? Eles fazem mais exercício porque consomem mais alimentação? Bom dia a todos. Bom, os cavalos atletas, eles precisam de uma alimentação diferente, porque eles têm uma necessidade de energia e uma necessidade de gasto energético um pouco superior aos outros animais, aos outros cavalos. Então, a gente trabalha com essa alimentação individualizada. A gente prepara uma dieta rica em proteínas, rica principalmente em energia, para dar todo o suporte para esse atleta. E tem o pré-treino, tem o pós-treino, tem a competição. E cada época, cada etapa é uma alimentação diferenciada? Sim, a gente trabalha com alimentação de manutenção, a alimentação de pré-treino, que é uma alimentação organizada para dar um suporte maior energético para esse cavalo. Durante as provas esportivas, eles também recebem uma alimentação específica, uma alimentação que vai garantir a resistência desses animais durante o desempenho de prova. E depois do pós-prova, a gente tem uma alimentação que ajuda na recuperação do desgaste muscular que esse cavalo atleta teve durante o desempenho de prova. Falando na prática, ele deve receber uma alimentação adequada, com gramíneas, com água fresca, sal, mineral. Tudo isso aí é específico para o antes e para o depois. Existem quantidades, existe volume a ser ofertado? Porque a gente, logicamente, a gente imagina que esse animal deve ganhar massa muscular, deve ganhar força, resistência. E numa competição, ele deve estar bem e apto para competir, não é verdade? Existem alguns requisitos básicos para esse tipo de animal? Então, a gente não pode esquecer nunca que os cavalos são herbívoros, eles precisam comer capim, que é a alimentação natural deles. Quando a gente trabalha com cavalos de esporte, a gente não pode errar, nem no excesso e nem no déficit. Então, esses cavalos precisam de uma quantidade específica de volumoso, concentrado, equilibrado, e também a gente trabalha com a suplementação que vem acrescentar nessa alimentação dos cavalos atletas. E com relação à atividade na competição, o animal tem que estar mais leve, tem que consumir menos? Para o dia da competição, existe uma alimentação também adequada? Dependendo da categoria, sim. Tem categorias que o animal ele não pode se alimentar durante o dia todo, porque ele participa de provas durante o dia todo. Mas o ideal é que o animal se alimente até 4 horas antes da prova, porque ele tem o tempo de metabolização, o tempo de absorção dos nutrientes, para quando ele chegar no horário da prova, ele não estar pesado, com o estômago cheio, para não dar um problema alimentar e também não atrapalhar o seu rendimento. E também a raça influencia na nutrição do cavalo? Dependendo da raça, tem que ser uma nutrição diferente ou não? Cada raça tem um desempenho diferente. A alimentação não é influenciada em relação à raça, e sim o seu desempenho. Sim. O que a gente tem de influência são os ambientes, o fator externo. Cavalos que são estabulados, eles precisam de uma rotina alimentar, porque os cavalos que estão na natureza, eles pastejam até por 17 horas e têm ali alimentos à vontade. Os cavalos estabulados não, eles dependem da rotina. Então, eles têm que se alimentar a cada 2 ou 3 horas, eles comem porções divididas de alimento. Então, o fator externo influencia, sim, no tipo, nos horários e na rotina alimentar desses cavalos. Juliana, seu trabalho é diferenciado, é um trabalho assim que eu não conhecia, que é uma orientação nutricional para cavalos e cavalos atletas. Como surgiu essa ideia de fazer a NutriEcos? Então, a NutriEcos nasceu em janeiro deste ano, de uma temporada de férias que a minha tia passou em São Paulo e eu fiquei responsável para cuidar do cavalo dela.
E aí, nesses 15 dias de férias, a gente fez alguns testes com a alimentação dele e viu que deu uma diferença muito grande de peso, de rendimento. Eu fui recebida pelo Maurício Alves, dono da Escola Hípica de Campo Grande, que também adorou as ideias, colaborou comigo com ideias do dia a dia, práticas do dia a dia. Então, nós dois juntos desenvolvemos o trabalho com o cavalo dela e eu vi que deu super retorno. E é uma rotina, que é uma necessidade que a gente tem visto crescer ultimamente, porque nós temos os cavalos urbanos, das pessoas que moram na cidade, mas que gostam do cavalo, que praticam o esporte e que têm o cavalo. Só que não tem tempo para ficar lá cuidando do cavalo e acompanhar essa rotina diária. Então, a Nutriecos nasceu de uma necessidade que o dono do cavalo urbano tem de cuidados específicos para esse cavalo. Perfeito. Juliana, nosso tempo é curto, uma pena, nós faríamos aqui mais tempo falando sobre alimentação para equinos, mas obrigado pela participação. Muito obrigada. Boa sorte para você. Obrigada.